Fake, mentiroso, para de mentir, cara. Ah, isso daí é só pra você conseguir mais dinheiro com dentista. É, galera, esse foi o tipo de comentário que eu recebi em um dos shorts que viralizou aqui no canal ultimamente. Postei uns shorts aqui, que eu vou deixar até um pequeno trecho do vídeo aqui pra você ver, que é exatamente sobre a perda de um dente. E aí, esse tipo de comentário me fez pensar muito sobre muita coisa, né? Comentários como esses aqui, ó, eu vou colocar aqui do lado agora. Pois é, esse tipo de comentários aqui, ó. Então, sou Renan Santiago, cirurgião dentista, especialista em cirurgias orais. Já atuo na odontologia já há 8 anos, pelo menos, de carreira depois de formado, né? Tem mais 5 anos aí de formação, fora especialização, né? Que a gente sempre tem que fazer, se aperfeiçoar. E aí eu me pergunto, depois de tantos anos trabalhando na odontologia, ter que me deparar com esse tipo de comentário dentro aqui do YouTube de pessoas leigas no assunto. Eu, dentista, formado há muitos anos que trabalho na área, ter que ler comentário de pessoa que não trabalha na área, julgando mentirosa a minha informação baseada somente na única experiência dela. Sendo que eu tenho vários casos de pacientes que são exatamente o que eu postei no Shorts, exatamente o que eu postei naquele vídeo. Não é porque o seu caso tá legal, que funcionou, ou tá diferente do que foi apresentado no vídeo, que todos os outros casos vão ser iguais ao seu. O que eu queria deixar claro no vídeo é que as pessoas que perdem dentes cedo, ou então perdem dentes que tem um certo alinhamento dentário ali, onde aquele dente de fato exerce uma função de mastigação ali, onde a boca dele vai ficar sentindo a própria arcada dentária daquele paciente, vai se adaptar e vai fazer as movimentações necessárias na boca dele para tentar compensar aquela perda dentária que ele teve. Isso não é em um mês, isso não é em um ano, isso, claro, demanda muitos anos. Obviamente, todo corpo é diferente. Cada corpo é um organismo diferente. Cada corpo tem o seu biotipo, tem o seu jeito de mastigação, tem a sua forma de agir, do corpo, né? Tratar e se adaptar. Mas o nosso corpo é completamente adaptável. Nosso corpo ele modifica-se de acordo com a sua necessidade. Assim como quando um paciente é amputado, ele sofre um acidente de moto e acaba tendo que amputar a perna, por exemplo. Ele amputa a perna direita, geralmente aquele paciente ele tende a ficar com os outros membros muito mais fortalecidos. Ele, por exemplo, fica com a perna esquerda mais fortalecida, ou então os braços. Quando ele fica andando de cadeira de roda, os braços, pode ver, do cadeirante geralmente é muito forte. Ou então um paciente que perde a visão. O paciente que perdeu a visão, geralmente ele vai ter a audição muito mais apurada, ele vai ter o tato, o paladar, o olfato muito mais sensível a tudo, porque, como ele perdeu a audição, o corpo se adaptou para os outros sentidos tentarem reproduzir um pouco do que ele perdeu com a visão. Não sei se você está conseguindo entender. Na nossa boca não é diferente. Claro, eu não estou dizendo que um dente pode ocupar 100% das vezes o lugar de um outro dente. Não foi isso que eu quis representar no vídeo. A ideia era que, quando você tem uma arcada toda completinha, tem um dente aqui e o outro aqui. Você perder um dente no meio ali, os dentes eles tendem a querer fechar aquele espaço para poder morder com o de cima. Quando isso não consegue acontecer, geralmente o de cima começa a dar problema também com o passar dos anos. Isso eu vi acontecendo inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu vou deixar aqui do lado, aqui agora, ó, exemplos de radiografias. Eu não vou botar fotos de bocas, porque eu acho de respeito não, né, com alguns pacientes, claro, inclusive a vocês não querem ficar vendo foto de boca. Mas eu vou deixar aqui algumas radiografias onde dá para comprovar, ó, que realmente existe essa perda de espaço, tá? Onde o dente do lado tende a ocupar um pouco mais do espaço do outro. Então não é fake, não é mentira, isso acontece. Pode não ter acontecido com você. Que bom por isso, parabéns, mas não é fake, isso acontece. Eu sei que hoje em dia é muito difícil acreditar em tudo que tem na internet, e há muita gente só querendo ganhar dinheiro em cima de você. Eu sei, mas acredite, aqui quem está falando é um profissional da saúde bucal. Sou especialista nessa área, então não estou falando balela para você, não é fake, não é mentira, é verdade. Então, se você perder um dente,
existe uma grande chance de você prejudicar os seus dentes vizinhos por conta daquela perda. E outra, muitas dessas pessoas que comentaram mentira, fake, isso não é verdade, só quer saber de dinheiro e não sei o que, quer enganar a gente, enfim, muitas dessas pessoas que comentaram essas coisas, na verdade, nunca voltaram ao dentista para confirmar se não tem problema. Elas acreditam que não teve nenhuma modificação. Mas será que elas foram de fato ao dentista e ele verificou se realmente não teve nenhum tipo de modificação? Como eu disse, sempre há uma exceção. Existe uma exceção para toda regra, mas não quer dizer que a regra é extrair o dente e os dentes do lado vão ficar parados. Não vai acontecer isso. Não vai por esse caminho. Se você extrair um dente, o melhor caminho para você, para não correr perigo, é reabilitar logo. Seja através de uma prótese, seja ela prótese adesiva, prótese fixa, prótese dentadura, no caso, né, PPR, ou então a PT, se for o caso. Enfim, cada paciente tem o seu caso ali, sem a sua indicação, na verdade. Né? Mas quando a gente se trata de unitários, ou é uma prótese adesiva, ou é uma, às vezes, PPR, dependendo se o paciente às vezes tem um dente do outro lado precisando reabilitar também, ou uma prótese fixa. Agora, o que eu trabalho hoje é mais a situação do implante, que o paciente não precisa fazer desgaste nenhum em um dente vizinho ali, né? Onde ele simplesmente coloca o pino do implante ali, né? Que é o parafuso no implante, naquela parte onde ele perdeu aquele dente, e reabilita com a coroa posteriormente. Fica reabilitado, não perde, recompõe aquele espaço perdido, não fica mais tendo perigo dos dentes acabarem fechando. Ou então o dente de cima acabar sendo extruído, que é quando acontece aquele movimento da gravidade aí, fazendo o dente descer por conta da falta de contato, dente de cima com o dente de baixo. Quando não tem esse contato, acontece a famosa extrusão dentária. Isso é o processo natural do corpo. Assim como é natural, quando o paciente perde um dente, ele também perde osso. Aí mas vai ter gente falando, mas eu perdi o dente tem 4 anos e eu não perdi osso. Parabéns para você. Não é natural, isso não é o que acontece normalmente. Talvez você perdeu o osso sim, porque isso é o processo biológico. Você não parou para analisar nos mínimos detalhes. Olha, o meu osso tinha 10 milímetros, agora ele tem 8, ele tem 7. Talvez você esteja perdendo osso e você não sabe. Você acha que não mudou o seu sistema ali estomatognático, você acha que não mudou a sua arcada, você acha que não mudou a sua quantidade óssea ou a sua qualidade óssea naquela região. Você acredita nisso porque você só está se baseando pelo que você vê. Mas se você for para um profissional qualificado para ele observar a sua situação, talvez ele perceba para você e lhe informe: olha, está acontecendo isso, que você está perdendo o espaço, está perdendo o osso, está acontecendo isso e você precisa reabilitar. Então, se você não tem um dente hoje, procure reabilitar o quanto antes, para não ter problemas maiores depois. Porque se você daqui a 10 anos, por conta de ter acontecido uma perda óssea ou perda de espaço, você querer reabilitar para não piorar o seu problema, você achar que quando der problema eu resolvo, talvez seja tarde demais para você reabilitar. Porque se você perder um espaço ali, porque os dentes vizinhos fecharam o espaço de onde você estava faltando um dente, você perdeu espaço. Agora o dente que era para encaixar ali vai ter que ser um dente muito pequeno ou simplesmente não vai ter mais espaço para reabilitar ali. Talvez você vai ter que fazer um desgaste nos dentes vizinhos para poder reabilitar de volta. Então, fique esperto, não deixe para o último momento, não deixe para depois. Se você perdeu, vai ter que extrair um dente hoje. Se você puder, reabilite logo assim, no mesmo ano, no mesmo período. Se possível, com um implante dentário. Na mesma sessão, hoje em dia, já é possível. Na mesma sessão que você faz a extração, você pode ali fazer uma cirurgia de implante na mesma sessão mesmo. No alvéolo que sai o dente, você já pode fazer um implante dentário. Claro, cada caso é um caso. Eu estou falando no sentido geral. Obviamente, o seu cirurgião dentista vai observar se o seu caso se enquadra no perfil que pode ser qualificado para um implante dentário imediato. Agora, se não for, ele faz só um enxerto ali, depois de alguns meses ele abre novamente aquela região somente para fazer um implante dentário. Mas não pode demorar muitos anos. Assim como tem gente que falou lá que nos comentários, mas eu tô há 10 anos sem fazer nada e eu extraí meu dente e não aconteceu nada. Tudo bem, como eu disse,
talvez ele nem tenha percebido o que aconteceu. Ele acha que não modificou nada, mas na realidade pode ter modificado, porque a grande probabilidade de acontecer é movimentação ali naquela região, depois de uma extração dentária. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu realmente possa ter ajudado vocês com alguma coisa. E se tiver alguma dúvida, comentário, alguma coisa que você queira saber de dentista para paciente, eu sei que eu não sou o seu dentista, mas eu gostaria de te ajudar, eu gostaria de te dar alguma informação, tirar alguma dúvida, se eu puder, deixa aqui nos comentários o que eu puder te ajudar, ficaria muito feliz em fazer isso, beleza? Deixa nos comentários, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdo sobre a odontologia. Então, muito obrigado, valeu!